Bom dia, shalom, queridos. Glória a Deus, aleluia. Dormiram bem? Queridos, nós estamos aqui no China Park, Pedra Azul, aqui no Espírito Santo, nas regiões das montanhas. Para onde que Abraão foi? Estamos nas regiões dos altos aqui do Espírito Santo. E tá maravilhoso aqui, a presença tá extraordinária. Ó, o Valdir tá vindo para cá. Tá ali no ônibus, né, Valdir? Já tá chegando, Valdir. A gente está te esperando, querido. Glória a Deus. Hoje o pastor Daniel vai fazer a leitura. E Deus tem algo poderoso para essa manhã. Falei com a Leira, a gente tá. Leir, vamos lá colher o maná antes que o sol derreta tudo. Não é assim? Era assim, gente, o maná. O Senhor mandava o maná e ele ficava disponível mais ou menos até o horário em que o sol se levantava e começava a derreter, né? E derretia tudo mesmo. Então, Deus estava ensinando o povo que a gente precisa ter diligência, disciplina para buscar o alimento dele, né? Então, ele descia aquele maná poderoso do céu, que alimentava o físico, mas também os sábios falam que quando eles se alimentavam do maná, eles também recebiam sabedoria de Deus, porque não tinha as escrituras naquela época. Então era mais profundo do que a gente pode imaginar. E eles tinham que ter aquela disciplina de levantar e colher o maná antes que o sol derretesse. Por isso que a gente está aqui agora, cedinho, para colher o nosso. Amém? Glória a Deus. Vamos então agradecer o Senhor. Repita assim: sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. A tua lealdade é grande. Aleluia. Te adoramos, Abba, pela tua doce presença no nosso meio, pelo privilégio, Senhor, de buscar a tua face e de receber de ti, Senhor, aquilo que vem do teu coração, da tua eternidade para nós. Senhor, da vida que flui do teu interior, Pai, que sacia a nossa sede, dessedenta a nossa alma, Senhor. Fortalece os nossos ossos e nos impulsiona a viver, Senhor, extraordinário. Nós te adoramos por esse dia, o dia que o Senhor fez, e pedimos, Senhor, fala conosco na tua palavra, nos constrange, Pai, ministra no nosso interior, no íntimo, no profundo, que teu Espírito Santo esteja ministrando a cada um, Senhor, nesse dia. Nós pedimos assim, que o Senhor venha guardar o nosso querido Valdir, que está a caminho, traga em segurança, Senhor. Abençoa cada filho teu, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor também venha estar, Senhor Deus, trazendo a tua porção sobre eles. Senhor, ajuda no dia a dia, nos desafios, Senhor, que os teus filhos têm para honrar hoje. Que o Senhor venha abrir as portas ao teu povo, Pai. Pedimos assim a tua bênção sobre nós e te louvamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Pastor Daniel, com você agora. Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Ezequiel 43, 44, 45 e Salmos 133 e 134. Ezequiel 43. Então o homem levou-me até a porta e dava para o leste. E vi a glória de Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com sua glória. A visão que tive era como que eu tinha tido quando ele veio destruir a cidade, como as que eu tinha tido junto ao rio Quebar. E eu me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo.
E disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Nem eles, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto da minha soleira, e os seus batentes juntos de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí da minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os seus ídolos sem vida de seus reis, eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que fiquem envergonhados dos seus pecados, que eles analisem o modelo. E se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, a sua disposição, as suas saídas e as suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor do templo, do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Essas são as medidas do altar, pela medida longa. E isso é de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de fundo e 0,5 metro de largura. Uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de altura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha tem 3 metros de altura e 4 pontas se ela para cima. A fornalha do altar é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em todas as suas extensões ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no sacrifício dos holocaustos e na aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, os quais se aproximaram para ministrar diante de mim, palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco desse sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba. Assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito para oferta pelo pecado, e o altar será purificado, como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, oferecerá um novilho e um carneiro tirando do rebanho, ambos sem defeitos. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirando do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão propiação pelo altar e purificação. Assim eles consagrarão. No final desse dia, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei, palavra do soberano Senhor. Ezequiel 44.
Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me rosto em terra. O Senhor disse, filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu lhe disser, acerca de todos os regulamentos a respeito do templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas dos santuários. Diga à rebelde nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Ao invés de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês enganaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano Senhor, nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quanto Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e servindo nele poderão matar os animais dos holocaustos, e outros sacrifícios em lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim, eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu templo, em meu santuário, e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando, junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada os que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas que estiveram ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não casarão com a viúva ou divorciada. Só poderão casar-se com mulher virgem de ascendência israelitas ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças.
Eles obedecerão às minhas leis e os meus decretos com a respeito de todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, não casada, ele poderá contaminar-se. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar no santuário, ele oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Palavra do Senhor, do soberano Senhor. Eu serei a única herança dos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo que Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Ezequiel 45. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá como santuário, com 25 metros em redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separará um pedaço de 12,5 km de comprimentos e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para as suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Vocês darão para que sejam propriedade da cidade uma área de 2,5 km de largura e 12 km de comprimento, adjacentes à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe terá a terra que fica dos dois lados da área, formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá para o oeste desde o lado oeste e para o leste desde o lado leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela às suas porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel, e os seus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor: vocês já foram muito longe. Os príncipes de Israel abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Para de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Use balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve consistir de 12 gramas, 20 pesos mais 25 pesos mais 15. Pesos equivalem a 720 gramas. Essa é a oferta sagrada que vocês apresentarão. 1 cesto de uma arroba de cada barril de trigo e 1 cesto de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, o qual consiste de 10 potes.
ou um barril, pois 10 potes equivale a um barril. Tanto se deve tomar uma ovelha de cada rebanho, de 200 ovelhas das pastagens, bem regadas de Israel. Isso será usado para as ofertas de cereal. Os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada, para o uso dos príncipes de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, de holocausto e as ofertas de comunhão para fazer propiação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, vocês apanharão um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no dia 7 do mês em favor de qualquer pessoa que pecar, sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiação em favor no templo. No dia 14 do primeiro mês, observarão a Páscoa. É uma festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra, como oferta pelo pecado. Diariamente, durante 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, juntamente com um galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no dia 15 do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. E como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 134. Venham, bendiga ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem-se as mãos na direção do santuário e bendiga ao Senhor. De Sião, as bênçãos, abençoe o Senhor, que faz os céus e a terra. Uau! Glória a Deus. Obrigada, querido pastor Daniel. Tremenda porção de hoje. Muito interessante, né? Fico impressionado do alinhamento do maná, gente, né? Muito sobrenatural. Porque esse cronograma, ele foi enviado em janeiro, né? A gente está agora já quase fechando, finalizando. Impressionante como se alinha, né? E esse capítulo que nós lemos hoje, de Ezequiel, ele está descrevendo o retorno da Shekinah. Ele está descrevendo o retorno da glória de Deus ao templo restaurado. Interessante, né? Viram salmos? Forte demais. Então, vamos entender um pouquinho aqui, esse contexto aqui. Que retorno é esse? Porque Ezequiel, ele teve uma visão, aqui no online, tá todo mundo me ouvindo? Direitinho? Tá tudo ok? Tá ok, né? Beleza, então vamos lá.
A gente tem nos primeiros capítulos de Ezequiel, ele tem uma visão da glória de Deus saindo do templo, tá? Porque onde que a gente está aqui localizando, historicamente falando? O templo, ele estava todo destruído. Ezequiel, ele está profetizando no meio do exílio, certo? Então, o templo ali estava todo arrasado, Nabucodonosor, lembra? Entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém. O templo ali estava todo acabado, era caos, ele estava no meio do caos. Então, logo nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel, ele vê a saída gradual da glória de Deus do templo. Ele vê a glória indo embora. E é interessante que é gradual, ele vê primeiro saindo do Santo dos Santos, depois do limiar para os querubins e do templo para o Monte das Oliveiras. E agora, no capítulo 43, o que nós lemos? Ele vê o retorno da Shekinah. Ele vê o retorno da glória de Deus. Então ele está vendo ali uma reversão completa de uma tragédia, né? Espiritual, porque quando a glória de Deus vai, gente, vai tudo. Ele é tudo, né? Então aqui ele está vendo literalmente a restauração da presença de Deus, a renovação da aliança do Senhor e o restabelecimento do relacionamento de Deus para com o homem. Então é muito forte, é muito tremenda essa visão que ele está tendo aqui. E a gente tem aqui, né, para vocês entenderem mais ou menos esse contexto, a gente tem duas fases aqui, né? A primeira fase é a fase do juízo, né? Então ele vê ali a glória. Primeiro ele tem a visão inaugural da glória de Deus, depois ele tem um chamado para anunciar aquele juízo. Ezequiel ele foi chamado para anunciar aquele juízo. E aí ele vê depois a saída do templo do Senhor, né? E aí a segunda fase, Ezequiel começa a trazer juízo sobre as nações, liberar as palavras de Deus sobre o juízo das nações. Lembra que nós lemos sobre Tiro, várias nações, Egito. Depois ele vê a restauração de Israel e depois ele vai ver o templo e a restauração e a nova ordem que o Senhor estabelece sobre o templo. Gente, vai vendo isso, vai pegando, vai entendendo um pouquinho desse contexto, para você ver como é forte essa porção de hoje. Entrando aqui num aspecto, né, para que a gente possa compreender a magnitude, quando você vê a glória de Deus saindo, né, se esvaindo, Deus está disciplinando, trazendo juízo, mas ao mesmo tempo, a gente vê o coração de Deus como coração paterno, ensinando ao povo. Porque quando você sente a falta de alguma coisa, é que você dá valor a ela. Muitas vezes você precisa perder algo para você valorizar aquilo. O povo de Israel, quando o templo de Salomão foi construído, eles tinham a presença do Eterno ali, a Shekinah, a glória de Deus que enchia o templo. E isso é algo extraordinário, foi um povo, uma nação que experimentou, gente, de forma palpável a glória, a Shekinah de Deus. Isso é algo extraordinário, poderoso demais. Quando ocorre todo aquele desvio, aquela idolatria, muitas vezes acabou se acostumando com a presença, acostumando com o extraordinário, desvalorizou a presença do Senhor.
Então é algo que a gente precisa trazer como reflexão para nós. Porque às vezes a gente tem a nossa caminhada com Deus, muitas vezes você começa a ver os milagres, você começa a ver a manifestação, você começa a ver a cura, você vai normalizando o sobrenatural, não no sentido positivo, mas no sentido que às vezes você vai trazendo aquilo ali como se fosse algo comum. Você está vivendo a presença de Deus, outros talvez não experimentaram. Você vê Deus falando, você vê coisas, você vê Deus operando pelas queridas, é um privilégio no nosso meio. É algo muito extraordinário, muito poderoso. E nesse contexto de Ezequiel, a gente vai ver que ele vai trazendo ali esse juízo e ele vê a glória de Deus se esvaindo, a glória de Deus saindo, né? Agora, quando Ezequiel vai ali a liberação dos juízos, ali a disciplina do Senhor, o Senhor ali tratando o povo, ele vai disciplinando o povo, né? Ocorre que o Senhor ele libera também uma palavra de restauração. E a fidelidade de Deus é algo que nos constrange, porque as promessas incondicionais de Deus elas não podem falhar. Deus não significa abandono. Isso é do povo disciplinando o povo. Mas a disciplina de Deus não significa abandono. Você consegue entender isso? A restauração, ela vai preceder o arrependimento. Então, quando a oportunidade de experimentar o arrependimento, tem a oportunidade de sentir, de parar, de analisar, né? Muito forte um versículo de quando o povo volta do exílio, chega aí em Jerusalém, aqueles que eram mais antigos, porque eles ficaram 70 anos na Babilônia, né? Aqueles que viram a glória de Deus, quando eles chegam diante do templo todo destruído, eles começam a chorar. E eles choram amargamente. Mas é um choro amargo, é um choro doído, porque eles de Deus ali naquele lugar, né? Então, Ezequiel está tendo agora a visão da restauração do templo e da volta à glória do eterno. Então, quando tudo do povo disperso, gente, e é uma crise, hein? Não só física, mas era uma crise espiritual, assim, era uma crise onde eles falavam, tá, e agora? Onde é que está? Onde que está Deus? Né? Onde que a gente está só caos? Sabe aquele momento que você não vê solução, que é caos em cima de caos, caos em cima de caos? E eu quero destacar o versículo que está em Ezequiel 43, 7. Se quiser projetar aí, Ezequiel 43, 7. Filho do homem, esse é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, e onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não se contaminarão mais, não contaminarão mais o meu santo nome, nem os seus reis, com as suas prostituições, com seus cadáveres dos seus reis e dos seus altos. Então aqui, Deus está trazendo para Ezequiel
falando, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Aquele lugar ali, queridos, estava numa devastação, num caos, numa destruição só. Então, onde tudo parecia caos, Deus vai falar assim, ó, esse é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Para sempre. Deus promete habitar para sempre entre o seu povo. E aqui é a consumação da promessa da palavra Emanuel. Emanuel, em hebraico, quer dizer Deus conosco. Esse é o fim definitivo de toda contaminação espiritual, de toda idolatria, e é o retorno da santidade sobre o povo. Então, aqui é muito forte a gente ver essa promessa, porque nós, hoje, somos o templo do Espírito. A gente vê o cumprimento dessa palavra, Deus conosco, Emanuel, com a vinda de Yeshua. Porque quando Yeshua veio, ele veio tabernacular entre nós. E ele nos dá acesso à presença. Ele restaura o nosso acesso à presença. Então, hoje, nós somos o templo do Espírito. Nós podemos proclamar essa restauração através do nosso Messias. Então, onde havia caos, onde não tinha perspectiva nenhuma de restauração, era só destruição, Deus ele declarou, esse é o lugar do meu trono, onde habitarei nos filhos, com os filhos de Israel para sempre. Então aqui não é apenas uma promessa, mas Deus ele está trazendo uma garantia absoluta de que o plano dele jamais vai falhar. Entende? Gente, você pode ver caos, você pode ver destruição, mas a palavra do Senhor não falha. Não falha. Deus, ele age de formas que muitas vezes a gente não entende, não compreende. Muitas vezes Deus permite coisas porque é a forma que você vai entender e aprender. Ele sabe como trabalhar em nós. Aqui, o povo estava passando por um processo, mas o fim e o objetivo de Deus não era a destruição. O fim e o objetivo de Deus era a restauração. Era a restauração do povo. Isso é glorioso demais. A glória de Deus volta do templo. Certo? Então, Ezequiel vê a Shekinah de Deus retornando no templo. E aí, no 44, ele vai estabelecer governar sobre eles e vão para a sua presença. Lembra qual o homem sobre os levitas? Né? Ele vai trazer aqui essa palavra sobre aqueles que estarão ministrando na sua presença. E a dos levitas fiéis e daqueles que forem fiéis. Então, os que perderam durante a apostasia de Israel, aqueles que se desviaram, né, que foram seguir outros ídolos, a gente vê que no 44, Deus está de ministério, ministerial. Olha que interessante. Entende? Porque Deus é justo, gente. Deus é justo. Então, os sacerdotes, ele vai falar dos sacerdotes sacerdotes. Eles eram aqueles que guardavam a arca dos Deus. Eles recebem o direito de se aproximar do altar. Enquanto os outros levitas que foram infiéis, eles foram relegados a outros tipos de serviços externos. Eles não poderiam ter tanto acesso à presença.
Entende? Então, aqui é um princípio, né? Que a proximidade com Deus, ela requer santidade. Entende? É simples assim. Nós fomos chamados para um sacerdócio real. Então, a gente está pegando aqui algo que se relaciona totalmente conosco, porque em Yeshua nós somos chamados ao sacerdócio real. Como é que nós somos chamados? Nação santa, povo eleito, povo escolhido. Então, a nação santa é a nação que flui em santificação. Entende? Literalmente, a gente é chamado a essa santidade, a essa separação para servir, para estar próximo do Senhor. Então, no 43, a gente vê a glória de Deus retornando, a gente vê a restauração daquilo que estava quebrado, a gente vê a restauração daquilo que antes era caos, daquilo que antes era estéril, daquilo que antes era infrutífero, daquilo que não tinha saída, solução. Gente, quando a presença de Deus chega, ela transforma tudo. Ela restaura tudo. A presença de Deus, ela enche, ela sacia, ela traz saúde, ela traz segurança, ela traz conforto, ela traz a satisfação plena. A gente está falando aqui de um templo feito de pedras, mas nós somos o templo vivo do Senhor. Então, o paralelo aqui é muito claro. Aquilo que Deus está falando para nós hoje, nessa manhã, é muito forte, é muito claro. Nós somos as pedras vivas. Nós somos o santuário do Senhor. E você pode estar pensando, ou até viver algum período, ou estar vivendo estágios em que a tua vida, o teu templo, o teu santuário, ainda não está experimentando a glória de Deus no nível que poderia experimentar. E o Senhor, nessa manhã, Ezequiel está profetizando aqui. Ele está vendo a glória de Deus retornar. Está vendo a glória de Deus retornar. Quem é o templo hoje em dia? Nós. Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Aleluia. A glória de Deus retornar para encher o templo. Queridos, eu profetizo sobre a vida de vocês. Vocês viverão uma presença de Deus extraordinário, tão extraordinário, nunca subiu nem na mente, nem no coração de vocês. Eu quero pegar essa palavra de Ezequiel e declarar a Shekinah de Deus sobre a vida de vocês. Trazendo um avivamento, trazendo a ordem dos céus, a ordem do reino, trazendo as riquezas do reino, trazendo tudo aquilo que Deus já tem liberado, sonhado para vocês. Que tudo aquilo que reteu até agora, que tudo aquilo que impediu até agora, que seja removido, que seja removido. E que agora você comece a entrar no constrangimento, que agora você comece a sentir a saudade da presença, mesmo que ainda você não tenha sentido ela na sua plenitude, no seu ápice. Eu quero virar sobre você, e o teu coração começa a pulsar pela presença, o teu coração começa a clamar, Senhor, entra com a tua presença no meu interior. Senhor, eu sou o teu templo, eu sou teu ministro, eu sou a nação santa, eu sou teu povo escolhido. Senhor, eu não quero viver aqui nessa vida de qualquer forma. Eu não quero caminhar, Senhor, como aqueles ossos secos que receberam os tendões, a carne, mas ainda não havia vida neles, porque o Espírito não estava neles. Mas eu quero ser cheio de você, Senhor. Eu quero ser cheio da tua vida, eu quero te declinar repouso sobre mim, e não só repouso, mas que ela esteja dentro de mim. Eu quero subir a tua presença, Senhor, de uma forma extraordinária e poderosa. Queridos, a proximidade com Deus, ela requer a santidade,
ela requer nós nos aproximarmos dele, sabendo que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. E tudo aquilo que há em nós, que possa nos impedir de se aproximar da presença dele, nós temos que deixar. A santidade, ela vai determinar a distância do trono. Entende? É isso que determinou ali a aproximação ou o afastamento daqueles inimigos que serviam dele. Então, hoje nós estamos aqui, nessa manhã, buscando esse maná. E buscando mais a presença do Senhor, buscando ser constrangido por Ele, buscando ser sarados, curados, limpos por Ele. E o Senhor nos dá um acesso, o Senhor nos dá o caminho. Aquilo que antes parecia ser tão impossível, pelo sangue de Yeshua, nós somos remidos, nós somos lavados, nós somos limpos, nós temos acesso a presença. Aquilo que antes trazia uma separação imensa, uma separação onde nós não poderíamos transpor, pelo sangue do nosso Machia, hoje nós temos acesso. Então, eu declaro sobre a tua vida nesta manhã, nessa sexta-feira, nesse dia tão alinhado, tão poderoso, que a presença do Senhor repousará sobre a tua vida. A Shekinah do Senhor, a glória de Deus, estará em ti, sobre ti, ao redor de ti, por onde você for, por onde você caminhar. Você experimentará uma intimidade com o Senhor, nunca antes experimentado. Deus vai te levar em águas profundas. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estaremos aqui firmes e fortes, juntos no propósito. Amanhã o apóstolo Cláudio estará trazendo a ministração para Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.